onde o caos parece não ter fim, descobrir um momento de tranquilidade torna-se um verdadeiro tesouro. A paz interior não é apenas um estado, é um refúgio, um abrigo silencioso dentro de nós, onde tudo finalmente faz sentido. Como disse o sábio Dalai Lama, a paz não é apenas um desejo, é a nossa condição natural. E se isso for verdade, por que vivemos tão distantes dela? Os estoicos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, já alertavam. A paz não depende do mundo lá fora, mas da forma como reagimos aqui dentro. A dor não vem dos eventos, mas da forma como os interpretamos. Quantas vezes você buscou a paz no lugar errado? Quantas vezes você fugiu de si mesmo? Hoje eu te convido a uma jornada diferente, uma jornada para dentro, para o centro do seu próprio ser. Neste vídeo, vamos explorar os 6 segredos espirituais mais profundos e transformadores. Ensinamentos esquecidos, verdades ocultas, mas poderosas, capazes de guiar qualquer homem ou mulher rumo à verdadeira paz interior. Então respire fundo e permita-me ser seu guia nesta jornada silenciosa, mas poderosa, porque talvez, só talvez, a paz que você procura sempre esteve esperando dentro de você. Choque de realidade. O silêncio da sua rotina esconde verdades que você evita encarar. Enquanto o mundo lá fora continua girando, enquanto outros levantam cedo, treinam, trabalham em silêncio, investem no próprio desenvolvimento, você permanece estagnado, preso a promessas que nunca cumpriu, a metas que você mesmo ignorou. Essa é a verdade dura que ninguém quer ouvir. Você está desperdiçando seu potencial. E não é porque a vida foi injusta ou porque as circunstâncias são difíceis. É porque você se sabotou repetidamente. Disciplina não é algo que nasce com você. Ela é construída a partir do momento em que você para de mentir para si mesmo. Você diz que vai mudar na segunda-feira, mas chega a segunda e nada muda. Você diz que vai acordar cedo, começar a dieta, estudar, correr atrás dos seus objetivos, mas a cama é mais confortável, o celular mais interessante e as desculpas mais convincentes. Esse é o seu ciclo, um looping de promessas quebradas. E a cada vez que você diz, amanhã eu começo, e não começa, você se afasta ainda mais do homem que poderia se tornar. Agora pare. Respire fundo e encare esse fato. Se você continuar fazendo o que está fazendo, onde vai estar daqui a 1 ano? Não adianta assistir vídeos motivacionais, seguir páginas de disciplina ou se empolgar com frases de efeito se, na prática, sua vida continua sendo guiada por impulsos, procrastinação e medo do desconforto. A disciplina que você sonha não vai aparecer do nada. Ela exige um preço, e o preço é alto. Dor, sacrifício, consistência. Você precisa sofrer um choque de realidade. Precisa entender que o tempo não vai esperar você estar pronto, que ninguém vai te tirar do buraco se você mesmo não cavar uma escada. Disciplina começa quando você encara o espelho e diz: eu estou falhando e a culpa é minha. Não do governo, não da escola, não da sua infância, sua. A partir daqui, você tem 2 escolhas: continuar confortável e se afundar mais na mediocridade, ou levantar, aceitar o desconforto como parte da jornada e construir a si mesmo com sangue, suor e verdade. Esse é o primeiro passo. Aceitar que você não está bem. Aceitar que precisa mudar. Sentir a dor de estar parado e usá-la como combustível. Porque enquanto você adia, outros agem. Enquanto você pensa, outros fazem. Enquanto você sonha, outros constroem. E quando você perceber, eles estarão anos à sua frente. Esse é o choque, a pancada que acorda, a consciência que transforma. Você não precisa de motivação, você precisa de um espelho, de silêncio e de uma decisão real.
Você pode levantar agora e começar, não perfeito, mas comprometido. Disciplina não começa com um plano, começa com uma verdade, a de que ninguém virá te salvar. Só você pode fazer isso. E tem que ser agora. 2. A arte da imunidade emocional. Imagine um homem ferido. Ele não sangra por fora, mas por dentro, lentamente. Cada crítica o enfraquece. Cada comentário atravessa sua mente como uma flecha. Uma frase mal colocada, uma expressão torta. E lá está ele, desmoronando por dentro, ainda que por fora tente sorrir. Esse homem talvez seja você, talvez seja a maioria. Vivemos em uma era em que a opinião alheia virou sentença. O julgamento externo virou alimento e veneno, e a fragilidade emocional virou normal. Mas os estoicos viam isso como uma fraqueza grave, não porque sentimentos sejam errados, mas porque ser escravo deles é perigoso. O homem que se afunda em cada emoção nunca será livre. Epicteto dizia: se alguém te ofende, é teu julgamento que te fere. A ofensa em si é neutra, é o significado que você dá a ela que decide o estrago. Um estoico aprende a não reagir por impulso. Ele treina a mente para responder e não apenas explodir, porque o mundo é barulhento. As pessoas vão errar, vão ser rudes, vão te subestimar. Mas se toda vez que alguém te tocar, você se quebra, então o problema não é o mundo, é sua blindagem. A imunidade emocional não é indiferença, não é se tornar frio, é aprender a filtrar o que importa e deixar passar o que não é digno da sua energia. Marco Aurélio escreveu: quando ofendido, pense, será que isso me rebaixa? Ou rebaixa quem ofende? E é aí que a virada acontece. Você começa a entender que insultos dizem mais sobre quem os emite do que sobre quem os recebe. Você para de carregar o lixo emocional dos outros. Você aprende a caminhar leve. Mas isso exige treino e exige consciência. Quantas vezes você já perdeu um dia inteiro porque alguém te tratou mal em 5 segundos? Quantas noites mal dormidas por causa de um comentário nas redes sociais? Quantos projetos engavetados por medo de críticas? A maioria vive como se cada olhar fosse um julgamento, como se cada gesto significasse rejeição, como se o mundo estivesse sempre pronto para apontar o dedo. Mas a verdade é brutal. Ninguém está pensando tanto em você quanto você mesmo. As pessoas estão presas demais em suas próprias inseguranças para julgar as suas. E mesmo que julguem, o que isso muda? Quem te dá valor porque você é firme não vai te abandonar por um erro. E quem te abandona por qualquer coisa nunca te ofereceu nada sólido. A firmeza emocional se constrói no silêncio, no momento em que você respira fundo e decide não responder, no instante em que escolhe não absorver, quando você percebe que pode ouvir algo ofensivo e ainda assim manter sua paz. Isso é força, isso é maturidade, isso é estoicismo na prática. Os fracos gritam, os inseguros atacam, mas os fortes observam e seguem. Imunidade emocional é como um escudo invisível. Ele não impede que os ataques venham, mas impede que eles te derrubem. E quando você desenvolve isso, algo poderoso acontece. Você para de ser reativo e começa a ser seletivo. Você não responde mais para se defender, mas apenas quando vale a pena. Você entende que seu silêncio pode ser a resposta mais ensurdecedora. O estoico não é aquele que não sente, mas aquele que sente e ainda assim permanece centrado. Ele sabe que não precisa provar nada para ninguém, porque já está ocupado demais, se tornando alguém melhor. E no fim, é isso que o diferencia. O mundo pode te provocar, pode tentar te tirar do eixo, pode te desafiar a todo instante. Mas você tem uma escolha: reagir como todo mundo, ou responder como um homem que domina a si mesmo. E essa escolha só você pode fazer. 3. Torne-se um exemplo através da ação.
Em um mundo onde todos estão tentando provar algo, os estoicos escolheram viver em silêncio. Enquanto muitos falam demais, prometem demais, gritam demais, o verdadeiro exemplo se manifesta no que você faz, especialmente quando ninguém está te aplaudindo. Marco Aurélio não pediu para ser lembrado, ele viveu com honra. Epicteto não exigiu respeito, ele conquistou, mesmo tendo sido escravo. Sêneca não buscava plateia, ele buscava coerência. Eles sabiam que a verdadeira liderança é silenciosa, mas visível. Não explique sua filosofia, incorpore-a. Epicteto. Você quer ser respeitado? Torne-se uma presença que inspira sem precisar se justificar. Você quer ser admirado? Seja alguém que, mesmo calado, transmite firmeza, coragem, propósito. A ação é o verdadeiro espelho da alma. Ela revela o que as palavras escondem. E não precisa ser nada grandioso. A disciplina de acordar cedo mesmo quando ninguém está te cobrando. A escolha de não responder à provocação. O cuidado com as pequenas tarefas, mesmo quando ninguém vê. Essas atitudes moldam seu caráter, constroem seu legado. E o mais importante, inspiram os outros. Porque o exemplo arrasta. Ele toca onde os discursos não alcançam. Ele transforma sem forçar. Imagine alguém te observando agora. Alguém mais jovem, alguém em dúvida, alguém em queda. O que essa pessoa aprenderia com o seu comportamento? O silêncio da sua ação pode ser o grito que salva outra vida. Você não precisa de títulos, não precisa de validação, só precisa de integridade. Porque no fim, quem realmente lidera nem sempre está na frente. Às vezes está no meio do povo, agindo com virtude, em silêncio. 4. Assuma riscos. Você já percebeu como é confortável viver no previsível? Acordar, seguir uma rotina segura, tomar as mesmas decisões? Mas há um problema nisso tudo. Nada cresce onde não há risco. O medo vai tentar te convencer de que é melhor ficar onde está. A mente vai sussurrar, e se der errado? E se você se arrepender? E se todo mundo te julgar? Mas a pergunta certa nunca foi, e se der errado? A pergunta certa é, e se nada mudar? E se você continuar vivendo abaixo do seu potencial? E se continuar dizendo não para oportunidades só porque elas assustam? E se passar a vida inteira evitando o incômodo e, junto com ele, o crescimento? Assumir riscos não é agir sem pensar. É saber que o conforto constante é a morte lenta da alma. É entender que nenhuma história inspiradora foi escrita por alguém que escolheu o caminho mais fácil. Os grandes saltos não vêm com garantias. Eles vêm com incertezas, com frio na barriga, com noites mal dormidas. Mas também vem com possibilidades, com descobertas, com evolução. A verdade é que se você nunca questionou suas decisões, talvez nunca tenha se desafiado de verdade. Talvez tenha apenas seguido o fluxo, mas viver exige presença e coragem. Coragem para tentar algo novo, mesmo sem saber o final. Coragem para mudar de direção quando perceber que estava indo pelo caminho errado. Coragem para sair de um lugar onde você está seguro, mas infeliz. Sim, assumir riscos pode te trazer quedas, mas também pode te dar asas e, mais do que isso, vai te revelar quem você realmente é. Se você quer um novo capítulo, vai precisar virar a página. E isso exige coragem, não de não sentir medo, mas de agir apesar dele. Lembre-se, a zona de conforto é o lugar onde os sonhos vão para morrer, mas é fora dela que a vida começa de verdade. 5. O renascimento. Todo homem disciplinado em algum momento da jornada experimenta algo silencioso, mas transformador. A morte simbólica de quem ele era e o nascimento de quem ele precisa se tornar. Esse é o renascimento. Não é um evento explosivo, não tem fogos nem aplausos. Muitas vezes nem você percebe quando acontece,
Mas ele começa quando você para de lutar contra a sua antiga versão e decide superá-la. O renascimento é quando o homem cansado de prometer e falhar finalmente cumpre. É quando você, que tantas vezes desistiu na metade, permanece até o fim. Não importa o suor, não importa o tédio, não importa o que você precise sacrificar. Porque nesse momento, você entendeu. Você entendeu que a vida não vai te dar nada fácil, que o mundo não deve nada a você, que se quiser respeito, terá que merecer, que se quiser liberdade, terá que pagar o preço, que se quiser crescer, terá que queimar pontes com tudo o que te manteve pequeno. O renascimento é quando a sua mente muda antes do seu corpo, quando o homem frágil, impulsivo, reativo e preguiçoso ainda existe, mas você já não escuta mais tanto o que ele diz. É quando você começa a caminhar na direção oposta daquela que sempre escolheu. Quando no lugar do conforto, você escolhe o desconforto voluntário. No lugar da distração, o foco. No lugar da covardia, a ação. Mas não se engane, o renascimento dói. É como rasgar a própria pele, como abandonar uma casa onde você viveu por anos, mesmo sabendo que ela estava desabando. É encarar o espelho e dizer: eu sou responsável por tudo que me tornei, e agora sou responsável por tudo que serei. O renascimento exige perdas. Você perde amigos que não entendem a sua mudança, perde prazeres que antes te anestesiavam, perde desculpas que te mantinham estagnado. Mas o que você ganha é infinitamente maior. Você ganha clareza. Clareza sobre o que importa, sobre quem você é, sobre onde quer chegar. Você ganha autoridade sobre si mesmo. Você para de esperar ser motivado, aplaudido, notado, porque percebe que não precisa mais disso. Você está movido por algo interno, algo que queima como fogo, mas não consome, transforma. Você ganha paz, aquela paz que não vem do descanso, mas da consciência tranquila, de saber que você está finalmente vivendo como um homem deve viver, com propósito, com honra, com direção. O homem renascido não é perfeito. Ele erra, ele sente medo, ele sente cansaço, mas ele não volta atrás, porque ele já queimou as pontes com a mediocridade, já enterrou a versão covarde de si mesmo, já olhou para o abismo e decidiu: é para frente que eu vou. O renascimento é quando você para de agir como vítima e começa a agir como autor da sua história. É quando você entende que o mundo é duro, mas você é mais duro ainda. É quando você deixa de apenas sobreviver e começa a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a verdadeira recompensa da disciplina. Não é só um corpo forte, nem uma mente focada, nem dinheiro, nem reconhecimento. É a chance de se tornar quem você nasceu para ser. Se você chegou até aqui, parabéns. Mas saiba, agora é que a guerra comece, porque o homem que renasce precisa proteger sua nova identidade com unhas e dentes, todo dia, contra as tentações, contra o velho eu, contra o mundo que vai tentar te puxar de volta. Mas a boa notícia, você não é mais aquele mesmo homem de antes. Você renasceu, e agora é sua responsabilidade nunca mais voltar a dormir. Conclusão: a virtude silenciosa é a mais poderosa. Você chegou até aqui. Isso por si só já diz muito sobre o tipo de pessoa que você é. Enquanto a maioria busca distração, você busca direção. Enquanto muitos querem atalhos, você está construindo fundações. Você entendeu que seu valor não precisa ser gritado, que dignidade, presença e coerência são virtudes que não precisam de palco, que o respeito verdadeiro nasce da consistência, não da ostentação. E talvez agora você esteja mais preparado para viver com propósito, para enfrentar os dias difíceis sem perder a firmeza, para calar as vozes externas e ouvir
com clareza, a única que realmente importa, a sua. Se há uma coisa que os estoicos ensinaram, e que ficou clara em cada parte deste vídeo, é que as palavras podem até ser ignoradas, mas as ações, elas gritam, elas constroem, elas transformam. Então, não se apresse em tentar convencer ninguém. Não gaste sua energia tentando provar o que você já é. Seja, apenas seja, com coragem, com caráter, com virtude. A vida, no fim das contas, é curta demais para viver fora de si mesmo. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser honesto, não com o mundo, mas com você. Porque no silêncio da sua consciência, você sempre saberá se está no caminho certo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Não por vaidade, mas porque isso nos permite continuar compartilhando conteúdos que realmente importam. Até o próximo vídeo. E lembre-se, as palavras somem, mas o que você constrói em silêncio permanece.